E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper e nesse vídeo eu quero aprofundar um pouco mais na distribuição Aurora Linux. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque brasileiro que brasileiro comenta antes de ver o vídeo. Considere fazer uma doação para o canal via Pix e, claro, se não é inscrito, se inscreva, beleza? Eu já falei sobre o Aurora no vídeo Fedora Verso da Loucura. É uma das variantes do Kinoite, que é a variante Plasma KDE do Silverblue, tá? E eu resolvi dar uma atenção extra para essa distro porque ela dá alguns passos além, que nem o Fedora, nem o Kinoite, nem o Silverblue deram espaço. É um passo que eu considero que é importante para a adoção do Linux em massa. E digo mais, ouvi rumores e boatos que provavelmente em 2027 ou 2028 o Silverblue vai ser oficialmente o Fedora Workstation. Eu não vou resgatar a fonte aqui porque esse não é assunto do vídeo, mas essa conversa, se eu não me engano, parece que ela foi cogitada nos fóruns de desenvolvedores do Fedora, tá? Então o pessoal está considerando, e a última vez que eu vi uma notícia vindo desse lugar, dizia que o Plasma ia ser uma distribuição e não um spin, que ia ter uma versão do Plasma, do Fedora, oficial, tão bem suportado quanto a versão GNOME, e o que de fato aconteceu, né? O Plasma não é mais cidadão de segunda linha no Fedora, ele está pau a pau com o GNOME. Isso se explica pela adoção do Plasma em tecnologias voltadas para jogos, tá? Então o Steam Deck usa uma variante do Plasma como não só como desktop, mas também como uma infraestrutura de tecnologia. Então tecnologias como HDR, VRR e outras coisas que são importantes para o mundo gamer apareceram primeiro e foram melhor suportadas inicialmente no Plasma, não no GNOME. Beleza? Então isso ajuda aí a explicar essa ascensão meteórica do Plasma e também essa adoção do Linux sugere que a gente precisa de um desktop mais moderno, um desktop diferente. Vale lembrar, por exemplo, que o Kinoite e Silverblue eles são muito parecidos com o Chrome OS em termos de estrutura e funcionamento, que é o que é uma base imutável que se atualiza sozinha e é um sistema que você instala tudo por camadas que podem ser facilmente retiradas e no restauro do sistema, né? Então você restaurar o sistema é um palito, beleza? Bom, como eu disse, o Aurora Linux ele é uma das distros do Universal Blue, que é aquele coletivo que cria distribuições Linux baseadas no conceito de imutabilidade. Ela é irmã do Bluefin, que é a variante GNOME, e eu acho ela muito bugada, tá? Eu prefiro o Aurora. Também tem uma versão para jogos, tem uma versão para servidor e tal. Mas vamos ficar no Aurora aqui. Por quê? Se você é um cara que está vindo do Windows 10 e não sabe para onde correr, eu vou recomendar essa distro para você, dentre todo o universo de outras distros que existem, tá? Essa daqui é uma que eu achei muito direta, tá? Ela já vem com os drivers, NVIDIA, tudo que você precisa. Ela é bem suportada, ela lembra muito o Ubuntu, de certa forma. Inclusive o Bluefin, ele vem até com as mesmas extensões do GNOME do Ubuntu, que é para você não sentir falta de nada. E no Plasma, como você não precisa de extensões, porque o Plasma é perfeito, ele é completo. Mentira! Ele não deixa as coisas a cargo de extensões, né? Funções básicas não ficam a cargo de extensões. Ela já vem direto do Plasma. Então é um Plasma como qualquer outro, tá? Então o Plasma no Arch Linux, o Plasma no Linux, é tudo Plasma, tudo igual. E ela tem uma cara de Windows, né? Então ajuda muito. O que é cara de Windows? É menu iniciar, barrinha de atividades aqui embaixo. E janelas, certo? Só que o Aurora, assim como todas as distros da família Universal Blue, ele vem com essa ferramenta chamada Just. O que é essa ferramenta? É uma coleção de scripts que ajudam a sua vida. E é esse o tema do vídeo. Vamos falar sobre o Just. Então, se você abrir o terminal, ele já vai te mostrar. Você vem aqui e escolhe qual script de pós-instalação você quer usar. Aparece o código do script do lado para você entender mais ou menos o que ele vai fazer. Se você escolher executar ele, você dá um Enter. Então, por exemplo, ele tem um script para você atualizar a distro, porque como é uma distro imutável, você tem que atualizar não só a imagem do OS 3, mas ele também atualiza os Flatpaks. Ele também tem o Brew, que é aquele sisteminha de pacotes que tem no Mac também, né? Para você instalar programas via um repositório separado dos aplicativos, né? Não é um repositório como da sua distro, é um outro repositório. A vantagem disso é que ele roda no Windows, no Mac e no Linux, então se você tem uma versão de um programa no Mac, no Windows, no Linux, uma versão de um programa no Mac, é a mesma versão que está no Linux, no Windows, disponível, de certa forma. E isso facilita muito a vida dos desenvolvedores porque as ferramentas são mais familiares, né? Não faz diferença se você está no Arch Linux ou se está no Debian Stable. O Brew, ele tem as versões dele das coisas. E você consegue montar os seus ambientes mais facilmente. Ele também vem com DistroBox, que eu falei aqui, que é aquele esquema de ele instala um container na sua máquina e você roda um terminal dentro do container. Mas esse ele não atualiza.
É. Eu lembro que tem um programa, eu não lembro qual é, que ele faz essa gestão para você. Ah, o DistroShelf. DistroShelf, ele atualiza os seus DistroBox. Mas vamos dar uma olhada aqui no UJust, tá? Então ele tem atualização, ele tem alguns helpers para você criar toolboxes, né? Toolbox é uma versão, é tipo DistroBox, mas focado no Fedora, tá? Então o Toolbox ele só aceita imagens do Fedora, DistroBox aceita qualquer container. Tem aqui realmente para você alterar algumas características do shell. Esse daqui é para você trocar o driver da NVIDIA para o driver NVK, que é o driver open source. Tem script para fazer download de dinossauros, né, se você usa um Bluefin da vida. Tem o Dev Mode, que já vamos falar desse cara. Tem configurações para máquina virtual, para acelerar o desempenho para máquinas virtuais. Tem configuração do Sunshine, que é um sisteminha para jogos, muito bom para fazer streaming de jogos. Então você tem um computador potente e você não quer colocar ele na sala, você pega uma TV Box, eu deveria ter uma aqui. Você pega uma TV Box pequenininha, conecta na TV da sua sala e faz streaming. Funciona muito bem, tá? Eu estou usando essa solução. Enfim, ele tem todo tipo todo tipo de helper aqui. Então ele tem também a configuração para você configurar o cockpit, que é aquela área de gestão do sistema via web, né? E por aí vai. Então ele tem system packs do Flatpak, ele tem drivers para tablet, tem as ferramentas do Kubernetes. Vou desenvolver Kubernetes. Você precisa instalar as ferramentas do Kubernetes, ele tem um script aqui que já instala os DevTools, tudo que você precisa para desenvolver Kubernetes. Ele tem aqui também algumas coisas alguns Flatpaks focados para jogos, né? Então, como a gente pode ver no código aqui, estamos falando do Heroic Game Launcher, do Lutris e por aí vai. O Steam também, né? Então ele já tem um helperzinho para instalar o Steam para você. Tem esqueminha para configurar o Secure Boot, que é importante. Ferramenta para o DistroBox, né? Outras configurações, cleanup do sistema. Então, se o sistema está muito carregado, tem muita coisa, ele tem aqui um scriptzinho que faz um pruning no Podman, no Flatpak, no S3 e no Real. Então ele pega tudo que está instalado, que está sobrando, dependência que está sobrando e dá uma limpa, faz uma limpa. Note que ele não está falando do Docker aqui, tá? Porque o Podman, nesse ecossistema, o Podman substitui o Docker, tá? Docker, a não ser que você tenha algum apego familiar com Docker, não faz mais sentido você usar o Docker em 2025. É muito melhor você usar o Podman. Então, change logs, BIOS, benchmark é interessante, porque é uma forma fácil e rápida de você avaliar suas máquinas, né? Todo mundo tem várias máquinas rodando mesma distro. Tem aqui um scriptzinho, um roteirinho para você fazer benchmark. E tem a instalação e a configuração do Aurora Clip também, tá? Que eu não faço muita ideia do que é. O que interessa pra gente aqui é esse cara aqui, ó, Dev Mode. Por quê? Porque ele transforma a sua máquina numa estação de trabalho. Ele transforma a sua máquina numa workstation, com um comando só. Tá? Você pode editar UJust Dev Mode, ou você abre essa configuração aqui. Mas se você for um cara versado, só UJust Dev Mode. O que ele vai fazer? Ele vai alterar a sua distro inteira e vai transformar ela numa workstation. Um comando só. Eu achei bem interessante essa função, porque o pacote de softwares que eles instalam e as configurações que ele faz são configurações que você teria que fazer. Por exemplo, colocar o seu usuário no grupo do Docker do Podman. Instalação de alguns pacotinhos, né? Lembrando que essa distro aqui não é uma distro, não é um Fedora comum, né? Que você dá um DNF install e tá tudo certo. Não, é um monte de software que, demora para instalar e você tem que rebutar depois. Então, se tiver um cara que já instala as imagens todas para você, já facilita. E claro, lembrando que você pode fazer o rebase, né? Então, por exemplo, eu estou usando aqui a Aurora, mas se eu quiser mudar para o Bluefin ou alguma variante do Silverblue, essas camadas que eu botei por cima, elas continuam lá depois. Eu consigo fazer o rebase. Então, aqui ele vai instalar as coisas novas, aqui ele vai instalar os Flatpaks. Então é isso. É um comando, duas confirmações, é bem rápido. E aí ele vai instalar algumas ferramentas que eu quero dar uma passada em cima delas, porque eu achei todas elas muito interessantes. E eu acho que você que está vendo do Windows 10 aí para o Linux, porque a Microsoft não vai mais dar suporte para o seu sistema, você vai se sentir bem acolhido. Deu certo aqui. Nessas distros imutáveis, quando você faz grandes alterações na árvore do sistema operacional, você tem que rebutar. Então, vamos rebutar. Acho bem interessante o Aurora. Mas poderia ser o Kinoite? Poderia ser o Kinoite. Só que no Kinoite não tem o UJust, né? Eu não sei quão complicado é instalar esse cara no Kinoite, o UJust, né? Obviamente, você que é um cara mais experiente, você pode ir direto beber da fonte, né? Aqui é uma camada em cima do Kinoite. A única facilidade aqui é que te facilita a vida, né? É a comodidade de você fazer o setup com um comando só. Bom, o papel de parede dele é horrível, né? O papel de parede do Bluefin é bem mais bonito. Não é horrível, né? A escolha de cores é um pouco equivocada, mas é bonitinho. Também que a gente não é obrigado a ficar olhando para isso. O que mudou? A gente vem aqui no painel de menu iniciar e agora a gente tem uns caras novos aqui. Tem o DevPod, tem o DevToolbox, tem um Podman Desktop, o Sysproof e o Visual Studio Code, por exemplo. Aqui na internet
tem o Input Lip aqui e tem o Virt Manager, tá? Então ele já instalou a infraestrutura do QEMU também e já configurou também, coisa que não vem no QNOIT por padrão. E tem aqui os utilitários para instalar fontes para desenvolvedores, né? Studio Code, enfim. No terminal, a gente vai ver que agora a gente tem o Docker, além do pod. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para montar um ambiente de trabalho e trabalhar, certo? A ferramenta mais interessante que eu vejo aqui é o DevPod. O que é o DevPod? O DevPod ele resolve um problema, que é o problema de quando você trabalha em equipe e vocês precisam, todo mundo da equipe precisa ter o mesmo ambiente de desenvolvimento. O NixOS e o Gix, eles fornecem uma solução para resolver isso. Mas uma solução que é mais prática, principalmente para quem não usa Linux, é justamente usar o container. Tá? Então surgiu, eu não sei exatamente de onde apareceu, surgiu um plugin para o VS Code, que ele roda o seu ambiente de desenvolvimento dentro de um container e integra o VS Code com esse container. Então, quer dizer o quê? Que se você tiver Dockerfile tudo certinho, como é que foi construído o container, você distribui o container para seus amiguinhos e com esse plugin do VS Code, sem dor nenhuma, vocês vão conseguir desenvolver no mesmo ambiente. O Google tem uma ferramenta chamada Google Colab. Inclusive o Google estava para comprar uma empresa dessas que faz ideia para nuvem, para poder integrar com o Gemini. A diferença é que aqui, enquanto aqui no Colab você roda numa máquina virtual na infraestrutura do Google, se você precisar de uma máquina virtual maior você tem que pagar. O DevPod ele usa a sua máquina mesmo, então, ou a máquina que você tiver disponível na sua casa. Como é que ele funciona? Você cria um provider, tá? Um provider pode ser um Docker, mas ele também pode ser um Kubernetes, ele pode ser um SSH. Então, até uma máquina virtual pode ser um SSH. É só passar a senha ou a chave para ele. Pode ser uma infraestrutura da Amazon, da Azure, Google, da DigitalOcean, ou qualquer coisa que seja suportada pelo Terraform. Então, se você tem uma receita Terraform, você pode colocar ela aqui e ele vai criar essa infraestrutura para você rodar o seu projeto. Isso é muito prático, isso é muito legal, porque de certa forma permite inclusive a integração entre diferentes tipos de infraestrutura, né? Então você pode ter o seu projeto validado e praticamente testado na infraestrutura onde ele vai rodar. Tá? Meu projeto vai rodar no Kubernetes. Cria uma instância do Kubernetes separada para o seu projeto dev e você roda ele dentro do seu Kubernetes. Ele tem até as opções aqui de namespace. Aqui no namespace ele teste, vai colocando as suas coisas ali, e aí seu software vai estar rodando já no Kubernetes, depois é só virar a chave, por exemplo. Então é super prático. Para a maioria das pessoas comuns, o Docker está de bom tamanho e ele já é o suficiente para você garantir que todo mundo está usando mais ou menos o mesmo ambiente. Então esses são os providers. Tá? Você tem aqui também os workspaces. O que são os workspaces? É o seu projeto propriamente dito. Então, por exemplo, eu tenho um projeto Python. É um projeto Python. Eu até criei um aqui, mas a gente pode criar um novo aqui. Então, pode ser um projeto Go. Se meu projeto não tiver um arquivo dev container, por exemplo, eu posso pegar um da internet. Eu vou pegar esse aqui do Go. Aqui você escolhe a IDE. Você pode escolher a IDE que você quiser ou nenhuma IDE. Você pode escolher o VS Code nativo da sua máquina, você pode escolher um VS Code que roda no navegador. Isso traz algumas possibilidades interessantes, porque, por exemplo, você pode simplesmente desenvolver a partir de uma máquina muito fraca, rodando numa infraestrutura muito poderosa. Por exemplo, como a gente viu lá atrás, na Amazon, tal. Então, eu estou fazendo um projeto de Machine Learning, estou fazendo código Python que vai treinar um modelo XYZ. E tudo que você precisa é um iPad, porque você vai usar o DevPod na sua batata, e ele vai se conectar na máquina parruda e vai fazer as coisas a partir de lá. Isso traz uma flexibilidade bem interessante, além de permitir, claro, que o time todo esteja na mesma página. Isso é bem legal, gente. Vocês não têm noção como isso aqui é interessante. Você pode escolher outros IDEs também. Você pode escolher o cursor, você pode escolher as coisas do JetBrains, você pode escolher um Jupyter Notebook e etc. Até o R, eu não sabia. Ele suporta o R. Isso é bem legal. E aqui tem uns exemplos, tá? Aqui são só exemplos. Você pode criar com o container que você quiser. Inclusive ele aceita até Dockerfile, tá? Você pode, dentro do seu devcontainer.js.json, você pode colocar lá o Dockerfile. E aí ele vai criar um container do jeito que você quiser, do jeito que você quiser, do jeito que você precisar, do jeito que seu time precisa, tá? Então esse aqui é só um exemplo para você começar. Eu vou criar aqui o nome, né? Teste DH e vamos criar o workspace. Ele vai baixar as imagens, né? Então aqui ele está usando um Go 1.20 Bullseye, bem antigo isso aqui, tá? Isso aqui é antigão. Mas vamos deixar ele baixar, vamos ver qual é. Depois a gente tiver que mexer, a gente mexe. Então eu, por exemplo, estou me forçando a usar o DevPod para os meus projetos, mesmo projetos pessoais. Estou me forçando a fazer isso porque
é muito prático, você já, ele te coloca num trilho e você já começa o negócio do jeito que tem que ser. Tudo certinho, já com container. Se precisar compartilhar coisas com um colega, por exemplo, eu tô fazendo curso de inteligência artificial, graduação, tem muito trabalho em grupo. Então, pô, eu já entrego meu projeto com com dev container. E aí o cara só sobe o dev container ou não, né? Não quer rodar também, foda. Mas ele pode subir, né? Beleza. Aí ele já abriu aqui o navegador com com o meu VS Code. Tá? Você confia? Confio. Confio. Ele vai fazer algumas perguntas, dependendo da linguagem de programação, ele vai fazer mais de uma, tá? Então, pode ser que ele pergunte, você quer adicionar tal extensão para essa linguagem e tal, você aceita. Tá, esse VS Code não é o da sua máquina. Esse VS Code, ele é o que está declarado aqui nesse arquivo, tá? O devcontainer.json. O que eu quero dizer com isso? Aqui, além de você escolher qual container, você pode configurar e customizar o próprio VS Code. Você pode alterar a fonte dele, por exemplo. Beleza. Então, para deixar mais visível, então eu vou colocar essa fonte num tamanho bem pequeno. Não, ou num tamanho bem grande. Para ficar bem visível para a gente que a alteração foi feita. Tá? Então, vou dar Ctrl S aqui. E aí eu volto lá no meu DevPod e faço um rebuild. Tá? Então ele vai refazer o negócio inteiro. Se eu alterar o container, ele vai alterar o container. Se eu alterar alguma configuração. Então, ou seja, é uma forma, inclusive, de eu manter o meu VS Code configurado programaticamente. Ó, funcionou. Então, quer dizer, eu consigo não só alterar o meu projeto, mas eu consigo alterar características do ambiente de desenvolvimento também. Vocês percebem como isso aqui é poderoso? Tá, então eu vou colocar 16 de novo, porque ninguém merece, né? E aí eu vou aproveitar e vou alterar uma outra coisa que está errada aqui, que é a versão do Go, que era a última versão. A última versão é a 124.5. Em vez de usar a base Debian Bullseye, eu vou usar a base Bullcore. É simples assim, tá, gente? É simples assim. Então aqui eu altero, mando ele fazer o rebuild e é só esperar. Tá? Mas e se eu usar um VS Code externo? Eu consigo usar um VS Code externo, não, o VS Code nativo da minha máquina? Consigo? Consegue. Se você quiser, cada projeto que você está rodando altere o VS Code padrão da sua máquina, você consegue também. Tá? E essas configurações que ele aplica, que ele vai aplicar na sua versão nativa, se por algum motivo você quiser. Não tem nenhum problema. Isso é bem tranquilo. Tá? Então aqui ele está baixando a imagem nova. Mas onde é que eu sei onde é que eu vejo as imagens? Cara, procura por Microsoft Dev Containers que você vai achar no repositório. Mas eu não quero usar repositórios da Microsoft. Sem problema, você pode usar o repositório que você quiser. Inclusive nenhum. Aqui deu um BOzinho. Esse BOzinho aqui é coisa de porta ocupada, tá? Então eu vou tentar de novo. Fechar essas versões anteriores. De vez em quando ele se perde nos problemas, tá? Mas eu vou até abrir ele. Deixa eu ver se dá certo. Eu vou abrir ele no VS Code nativo que eu tenho aqui. Vamos ver se ajuda ou atrapalha. Ó, esse aqui é nativo, tá? Beleza, tá aqui, ó. Então esse aqui é o meu VS Code nativo e tem o mesmo código, tá? O mesmo código rodando aqui. O mesmo dev container, né? Com as configurações, tá? Então você pode alterar. A qualquer momento você pode alterar qual que é o editor que você vai usar. Tá? Só vir aqui, escolhe o editor, tá tudo certo, beleza? E se eu quiser rodar esse projeto, como é que eu faço? Normal, você vai aqui no novo terminal, note que esse terminal é dentro do container, tá? Então isso aqui não é a sua máquina, é um container. Inclusive, esse código não está aqui, tá vendo? Cadê o código? O código está dentro do container. Né? O que você vai fazer depois, antes de começar a fazer coisa séria? Você vai configurar aqui um Git do seu projeto, beleza? É isso que você vai fazer, para você não perder o seu projeto. O seu projeto está no container, tá? Então você vai usar lá o GitHub, GitLab, sei lá o que for que você vai usar, você tem que ajustar as configurações do seu repositório. E esse aqui é um código padrão. O que esse código padrão faz? Ele abre um servidor na porta 4000 e exibe uma mensagem. Então, go run, main go, ele já tem o Go instalado, aquela versão que a gente falou, né? A 24. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Go 1.24.5, que é a última versão, se eu não me engano. Você roda aqui, ó, tá rodando na porta 4000. Esse é o Firefox 127.0 4000. E tá aqui, beleza? Mas se eu estiver desenvolvendo um aplicativo gráfico, como é que vai fazer? Aí você vai procurar integrações do Docker com o X11 ou o Wayland, tá? Não é difícil, não é complicado. Na verdade é mais simples do que todo mundo imagina. Tudo que ele precisa é acessar o socket
o seu container precisa ter acesso e permissões para manipular o socket na interface gráfica do seu sistema. Tem formas de fazer isso lá no comandinho Docker mesmo. Mas no mundo real é aplicativo web, tá? Então você libera a porta, tá até aqui, ó. Você faz um forward da porta e o seu aplicativo vai conseguir usar aquela porta. Se precisar de mais recursos, é tranquilo também. E nesse devcontainer.json, você também consegue botar um Dockerfile. Então, se você precisar expandir o seu domínio, o seu container, né, tem a possibilidade de usar o Dockerfile. Tem um exemplo, deixa eu ver se eu acho um exemplo. Ela tá aqui, ó, no build Dockerfile. E aí ele vai criar a imagem para subir seu projeto. Aí lá no Dockerfile você coloca os comandos apt que você precisa, tudo que você precisar. Tem o postcreate, esse aqui é bem interessante, o postcreate command é um comando que ele dá depois que ele cria o container, ou depois que ele deploya o container. Então você pode meter um monte de apt update, aquelas coisas todas você pode botar aqui. Aí você tem o post-create command, você tem o post-start, enfim. É muito rico as possibilidades que você tem aqui. E a possibilidade de você usar isso num time é fantástico também, porque acabou a zona, acabou a bagunça. E não é só para um projeto ou outro, é para qualquer projeto. Como isso funciona na prática, né? Existe um plugin que, na verdade, são uma série de plugins, né? Então você tem o Remote SSH, que ele vai dar um SSH dentro do container. Você tem o Dev Container, que é um plugin para o próprio VS Code. Então ele tem esse containerzinho aqui. Eu não sei exatamente se surgiu daqui esse modelo de desenvolvimento. O que eu sei é que a Microsoft ela manda bem nessas coisas de ambiente de desenvolvimento para os desenvolvedores não desenvolvem muita coisa boa no geral, mas os ambientes são legais. Então eu não duvido que tenha surgido dentro do ecossistema do VS Code essa ferramentinha do Dev Container, tá? E é bem legal. Cara, isso é muito legal. Você não tem noção. Vou adotar e vou recomendar? Com certeza. Eu posso até não recomendar o Aurora Linux, tá? O Aurora Linux talvez eu não recomende. Mas o Dev Container e o Dev Pod, com certeza sim. E só finalizando, além de tudo, a gente tem aqui também o DevToolbox. O DevToolbox é uma ferramenta que eu achei curiosa, porque ela me traz lembranças de quando eu anotava as dicas de coisas que eu queria aprender no papel. E aqui ele já tem uma série de ferramentas que te ajudam. Então ele converte JSON para YAML. Ferramentinha para converter. Ferramentinha para converter data e hora. Ferramentinha para converter base de números. Então número 12. Analisador de cron job. Sabe o cron job? Você quer criar um cron job? Tem aqui um analisador, te ajuda. Cron reverso. Então ele te ensina de um jeito, em um sentido e depois no outro. Decodificador de HTML. Base 64. Uma série de ferramentinhas que a gente tinha tudo no terminal, né? Essa ferramentinha aqui. E aqui tá tudo mais ou menos disponível. Formatadores, binificadores. Tá? Essa é uma outra ferramenta que eu achei bem legal, tá? LoreY, cara, por quanto tempo na minha vida eu não usei sites que faziam isso? O gerador de UID, por aí vai. Calculadora de chmod. Galera que tá chegando agora no Linux. Permissões. Assim que faz. Gerador de QR Code. Testador de regex, validador de esquema. Cara, tem de tudo aqui. Esquema de cor para você não ficar panguando com cores. Então, assim, esse é o tipo de ferramenta que é um quebra-galho muito legal. Chama DevToolbox. Tá no Flatpak e ele já vem no Dev Mode do UJust. Tá? Essa é uma ferramenta que eu vou adotar, inclusive, na minha vida. Porque às vezes eu esqueço algumas coisas e ela facilita a vida de todos nós. Tá? Outra ferramenta que é bem interessante é o Podman Desktop. O Podman Desktop é uma interface gráfica para o Podman. Então você consegue listar aqui os containers, rodar eles, deletar, abrir log, converter o seu pod numa configuração de Kubernetes, pelo que eu entendi. É isso mesmo. Ele converte o seu esquema num kube. Ele deploya no Kubernetes também. O legal do Podman é que ele tem um conceito de pods que é exatamente o mesmo do Kubernetes. Então, ele não é um simples container, né? Ele tem umas coisas extras e você consegue transportar um Podman que está rodando isolado na sua máquina, um pod isolado, né, por um pod do Kubernetes. É bem interessante que nesse conceito de pod, você pode ter vários containers dentro. Então é um negócio mais interessante ainda do que a galera imagina. Então aqui ele tem, né, os pods, tem aqui o que está rodando ainda. A gente consegue ver os logs dele ou não.
A gente consegue dar um inspect nele para entender o que ele está fazendo. Cara, essa ferramenta é demais. Você consegue entrar lá dentro. Cadê meu código? Não sei. Meu código sumiu. Aqui, tá no VS Code. Mano, não sei onde é que tá meu código. Sumiu. Provavelmente ele tá num layer separado, né? Aqui tem os containers, né, que estão rodando. Aqui tem os pods, que não tem nenhum rodando. Tem as imagens. Então eu posso gerenciar essas imagens. Ó, o Fedora Toolbox, tamanho disso. Tem os volumes, que ele jura que não tem. Tem aqui um Kubernetes Cluster para você fazer a integraçãozinha, se você quiser. E extensões. Ele suporta algumas extensões para deixar o seu Podman Desktop um pouquinho mais turbinado, tá? É bem legal isso aqui, gente. Mas é isso. Então tem um portalzinho bacana aí para te ajudar nos seus deployments e desenvolvimentos. Ele também tem... Tinha visto um outro que era... ele já vem com um esquema de compartilhamento de teclado e mouse. Para você que usa mais de um computador, você pode usar um único teclado e mouse em vários computadores diferentes. É bem interessante. Eu particularmente uso o Flow Desktop, mas essa aqui é uma solução bacana, né? O Sunshine que eu falei. Acesso remoto, como é que é esse vinagre? Não sei quem que é esse cara, desconheço. Claro, sem falar que é aquilo que eu disse, né? Você tem um Brew, você pode fazer um Brew search, sei lá, GoTop, por exemplo. Aí você dá um Brew install GoTop. É exatamente o mesmo Brew que tem no Mac, que tem no Windows, tá? E aí ele já coloca para você o GoTop, por exemplo. Tá? Então ele tem o Brew e tem o DistroBox, caso você precise rodar um Arch Linux, por exemplo. Então você dá um create image Arch Linux latest Arch Linux, por exemplo. Eu nunca lembro como é que é isso. Como é que coloca o image? Traço image. Beleza. Então você que tem uma necessidade de todos os dias rodar um Pacman SUY no seu sistema, ou algo que o valha, tá aí. Você pode continuar com o seu vício, tá tudo certo, beleza? Agora sim, DistroBox. Enter. Esse é o melhor momento para estar se usando o Linux, tá? Eu vou falar para vocês que há muito tempo eu não tenho essa satisfação de estar usando o Linux, tá? Eu acho que nunca foi tão fácil na história alguém que está vindo do Windows usar um Linux. Eu estou fazendo as coisas todas pro terminal aqui porque eu uso Linux há 25 anos. Um quarto de século. Então eu tenho uma ojeriza na interface gráficas. Mas, cara, tá muito fácil. Mesmo se você não quiser usar esse monte de interface gráfica, tá muito fácil. Temos o Pacman aqui, pra quem curte. Fast Fetch. O que a gente pode reclamar do Arch Linux é que ele instala as coisas rápido. Né? E aí a gente tem o DistroShelf, não tem não? Cadê o DistroShelf? Tem o DistroShelf. O DistroShelf é um gerenciador de DistroBox, né? Então você pode adicionar novas distros por aqui, várias formas diferentes, fazer isso. Não sei, Debian. Você coloca se você quer dar suporte a NVIDIA ou não. É muito simples, na verdade. Aí você pode, se você tiver várias máquinas, por exemplo, você pode atualizar elas em lote. Tem uma série de ferramentas aqui, ó, Upgrade Container. Você pode clonar também. Vou fazer uma grande mudança, você pode clonar. Agora carregou. Debian. Aí você escolhe aqui a distro, Debian Easy, por exemplo. Você pode colocar suporte a NVIDIA ou não. Você pode colocar um home separado ou não. Você pode colocar um processo init ou não. O processo init ele permite que você rode algumas aplicações que dependem do processo init para funcionar. Alguns tipos de containerização dentro do container, por exemplo. Um supervisor, algo do tipo, por exemplo. Você pode adicionar um volume extra. Aí você manda criar, bicho. Aí ele vai executar. O DistroShelf é um cara que eu não uso muito. Não uso nada, na verdade, porque eu não fico usando muitas distros dentro do... Não fico usando muitas distros no meu DistroBox. Então, para mim não faz tanto sentido. Mas ele já tá rolando. Eu consigo entrar nele por aqui? Não, né? Isso é uma coisa que poderia acontecer, né? Seria legal se desse. Aqui, ó. Enter Debian. E é isso, tá? Se com essa quantidade de ferramentas você não conseguir ser um bom desenvolvedor, eu não sei o que você precisa mais para ser um bom desenvolvedor. Eu não sei. E tá tudo aqui, tá? E o que não tiver aqui, tá no Flatpak. Então é isso, galera. Gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike. Que dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se quiser dar uma ajuda pro canal, segue o nosso Pix. Se quiser doar cripto, estão aí as nossas chaves. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!